E saíram os resultados de Auren Energia, o que acabou aqui causando uma certa decepção no mercado. A cotação, só na data de hoje, já vem caindo aqui cerca de 4,5%. A gente até pode observar que num período recente ela ensaiou uma alta aqui de aproximadamente 3%, depois daqueles anúncios, né, de combinação, né, de negócios com a AES Brasil, ela subiu cerca de 10%, mas o que a gente vê na data de hoje é isso daqui, esta queda. E muito por conta da decepção dos resultados, especialmente na questão dos lucros, que encolheu bastante, aqui falando na ordem de 50%. Aqueles que, assim como eu, estavam esperando lucros bem robustos, né? Pelo menos no curto prazo, da hora em vista de algumas combinações e também de algumas receitas, acabamos ficando por uma certa decepção, vamos dizer assim. Mas é sempre bom analisar também o copo meio cheio, né? Da mesma forma que está meio vazio, também tem meio cheio, e eu vou falar um pouco mais ao longo deste vídeo. A gente vai dar uma passada aqui nos resultados, especialmente esse daqui que está fresquinho, acabou de sair. A gente vai destacar bastante alguns pontos interessantes que a Aura Energia vem salientando. Aqui já entra naquela parte do copo meio cheio, né? Então, combinação, isso a gente já está bem ciente. Também parte de esfera e energia, parte aqui da comercialização no varejo de energia, também o avanço da construção do Sol do Jaíba, a gente sabe como que isso daqui, né, a parte eólico, assim como também fotovoltaico, obviamente, neste caso, vai trazer bastante receita para a empresa, é a visão de longo prazo, mitigando ali o seu portfólio, né, na verdade, 50% hídrico e depois o resto tudo dividido entre eólico e também fotovoltaico, o que é importante. Aqui vem falando um pouco também sobre esse crescimento, 4% superior, o EBITDA veio melhor, ou seja, o lucro descontado aí a depreciação, entre outras coisas. Captação de mais recursos, cerca de 1,9 bilhão. Isso é interessante porque as debentures fizeram bastante sucesso, dinheiro de empréstimo mais barato. A questão da CESP, que também voltou esta grana de 1,1 bilhão, e também aí Sol do Jaíba, liberação aqui da grana que estava prevista de 400 milhões. Isso daqui foi muito bom, por isso que havia essa expectativa aí na questão de uma melhora nos lucros. Bom, quando a gente olha aqui para o Sistema Integrado Nacional, teve uma queda na demanda aqui, né, especialmente aqui na capacidade de produção de energia e armazenamento, muito por conta da própria economia. Uma coisa importante para o portfólio da Auren Energia são as anomalias térmicas, especialmente aqui na região centro-oeste e sudeste, onde o beta dessas anomalias estão bem altos, né? Então isso daqui, né? Você tem um beta, ou seja, era para fazer frio, fez calor, era para fazer calor, fez frio, né? Mas aqui se aplica mais ao caso do calor. A gente está passando um inverno que não está tão inverno assim. Essas anomalias vêm causando uma dificuldade hídrica, não muito no Nordeste, onde precisa muito da questão de vento e fotovoltaico, mas aqui no Sudeste, especialmente aqui o Porto Primavera, vem sofrendo bastante, o que diminui um pouco aí a capacidade de produção. Tanto é que aqui nas entregas, quando a gente consegue olhar aqui, olha, nas entregas, ela até fala um pouco sobre isso, né? Lá, no Porto Primavera, né? Divisa entre São Paulo aqui com Mato Grosso e Minas Gerais, teve uma geração de 84% garantida, sua disponibilidade caiu um pouquinho, 96,9%, mas ainda é bem acima do que a ANEEL pede, mas houve realmente uma queda aqui na questão da geração de energia, né? Então, essas anomalias, contar com recurso hídrico, ela realmente aqui deu uma prejudicadinha, né? É por isso que ela está tentando otimizar aquele portfólio, conforme nós já dissemos, não depender somente de hídrico, ter uma matriz muito mais, como que eu posso dizer, bem mais diversificada, diminuindo, né? Mitigando os riscos. O contrário disso, a questão aqui dos eólicos subiu até que de uma forma bem expressiva, bem interessante. Ela trabalha com dois tipos de parque, né? Um é Sol do Jaíba, outro é Ventos do Piauí, né? Então, aqui na parte eólica, até que surpreendeu bem, veio acima aqui do que estava prospectado. Isso vem ajudando bastante a empresa. E também na questão do fotovoltaico, Sol do Piauí, 11% inferior à expectativa,
deu uma derrapadinha e o sol do Jaíba já está aqui a pleno, né? Quase que pronto aqui. É uma imensidão de instalação física, pessoal. Se vocês tiverem depois um tempinho para olhar no mapa, é impressionante como que a Auren Energia está investindo ali nessa região, especialmente norte e nordeste, né? Especialmente nordeste, na questão de fotovoltaico. É um parque gigantesco, ok? Olhando o desempenho financeiro, que é isso que vem chamando bastante atenção, o que de fato causou uma queda expressiva aí nas cotações. Quando a gente olha aqui, trimestre a trimestre, está tudo lindo, né? Você fala assim, a receita líquida subiu 1%, EBITDA, trimestre a trimestre, subiu 4,7%, né? Então vem falando aqui das margens, melhor participação, o menor custo de holding, parte de comercialização já também andando bem, 79 milhões no ano a ano, 24% de aumento, tal, você fala, poxa vida, tá indo de vento em polpa. Mas aí você tem que fazer o seguinte, e é o que a gente aqui ensina no nosso canal. Você precisa saber cavar um pouco mais fundo do que simplesmente esse relatório, esses slides bonitinhos. Como é que você cava um pouco mais a fundo nesses relatórios? Você faz o seguinte, ó, você vai lá no site do RI e baixa a DRE, que é a demonstração financeira. Aí, se você tem um pouco de dificuldade de interpretar, entender isso daqui, eles deixam meio que escondido alguns dados, assim, quando você passa meio só o olho, assim, meio rapidamente. Então, você vai fazer o seguinte, aqui é um hackzinho para você. Você vai dar um Ctrl F no relatório e você vai escrever assim, ó, lucro, porque é isso que a gente quer saber. Quer saber se a empresa está dando lucro ou não. Você escreve aqui, lucro, ó, dá um Enter, e já vai aparecer aqui as primeiras palavras. Lucro bruto? Não, não é isso que eu quero. Vamos pegar aqui, lucro líquido. Ah, sim, é isso daqui que eu quero. É essa informação aqui, ó. E aqui você vai na veia, pessoal. Olha só. Segundo trimestre de 2024, lucro 91,1 milhões. Segundo trimestre de 23, comparado aqui ano a ano, foi 182. Ou seja, tivemos aqui uma queda daqueles queridos 50% na questão do lucro líquido da empresa. E a gente pode observar realmente que isso é fato. É por isso que o mercado azedou nesse cenário aqui para a Auren. Quando a gente olha comparado de semestre a semestre, também caiu 16%. Então foi uma queda expressiva no lucro, não tem como ser desconsiderada. O mercado precificou isso com uma queda assim bem assintosa, né? A gente está falando de 4,5 numa ação perene. Isso é muita coisa, tá? Sem contar que ela é uma empresa que está fazendo bastante investimento, tem essa combinação com a AES Brasil, que de uma certa forma causa um certo estresse, mas é isso que vem acontecendo. Caiu bastante o lucro, 50%, acende aí o sinal amarelo, né? Para alguns, oportunidade de entrada, para outros, bandeirinha amarela aí. Vamos ver se do ponto de vista fundamentalista aqui, a Auren ainda continua, ou se ela se tornou uma boa escolha devido a essa queda no preço de tela. Vamos ver a base fundamentalista aqui. Para isso, eu vou utilizar o nosso painel inteligente, que nós já estamos chegando a cerca de 500 acessos. Eu vou colocar aqui, e esse painel basicamente é um preço ilusório, você não precisa pagar assinatura, é vitalício para você, e eu vou deixar aí o link na descrição e também nos comentários. Olha só, vou colocar aqui o ticker, ó, Auri 3. Vou dar um Enter e vamos ver se ela está cara ou barata. Olha só que interessante. Para Benjamin Graham, não tem como fazer o cálculo. Por quê? Porque o PL está negativo, tá? Esse PL de Auren eu já expliquei em outros vídeos, é muito em razão de algumas questões contábeis. É preciso ir um pouco mais a fundo nesse PL. Mas fato é que, como o PL está negativo, não tem como fazer cálculo de valor intrínseco dela por Benjamin Graham, tá? Porque ele precisa do PL, PL negativo, quando você vai extrair a raiz, dá inconsistência numérica, por isso que aparece isso daqui. E para Joe Greenblatt, aquele cara campeão da Magic Fórmula, melhores ações que ele escolhe, enfim, bateu o mercado, para ele tá cara. Por quê? Porque o ROI também, o retorno que está dando para os acionistas está sendo negativo, né, do ponto de vista aqui de lucratividade. No caso Greenblatt, ele pode levar em conta também o ROIC, né, e o Enterprise Value, que seria o valor da empresa, né, um dividido pelo outro. Mas a gente pode resumir isso em ROI também. Também está negativo. Então, a ação está realmente cara aqui nesse ponto de vista fundamentalista. Mas você fala assim, Bruno, mas eu queria outra ação do setor elétrico para escolher que esteja boa e barata. Não tem problema, você pode vir aqui em limpar filtro. Aí você vai vir aqui no filtro de Graham e pegar somente as baratas de Graham
e também somente as baratas de Joe Greenbridge. Você vai dar um OK aqui e você vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente já consegue selecionar algumas dessas ações boas e baratas. Aí você pode adicionar, por exemplo, aqui, olha, um filtro de liquidez, ó, pelo menos 50 mil. Quero colocar aqui, pelo menos, ó, vamos colocar 50 mil. Coloquei 20, 50 mil, para não pegar aquelas ações micos na bolsa. E eu quero pelo menos que me pague 6% de dividendos. Ó. Ah lá, eu vou dar um Enter e vai aparecer para mim aqui uma lista de pelo menos 25, 26 ações boas e baratas, pagando acima de 6% de dividendos. E algumas do setor elétrico, por exemplo, ações aqui, vamos pegar aqui uma do setor elétrico, ó, que está 10,85, paga 7,6 de dividendo, podendo chegar a 19, né, quase 100% de potencial de valorização segundo os modelos de Benjamin Graham e Joe Greenblatt, tá? Pessoal, vou deixar esse painel aqui para vocês, o link na descrição e também nos comentários. E para a gente finalizar, desenhar aqui o nosso MIC, nosso investidor consciente, você perguntando para mim se eu invisto ou não em Auren. Alguns já sabem que eu já investi bastante nela no passado, hoje ela está para mim aqui, olha, um pouco mais distante na questão de custo-oportunidade. Quem está mais próximo do custo-oportunidade para mim hoje é Bradesco, tá? Sanepar está entrando aqui também, bem próximo. Tem aqui um pouco mais distante a Klabin, a Irani, estou gostando da Kepler, da Soja 3. Comigo aqui tem Banco do Brasil, Basa, uma ação que eu falo bastante já há muito tempo. Há também Copasa, entre outras aqui que a gente vai falando ao longo do vídeo. Raiz 4 hoje para mim está aqui fora, sem perspectiva de entrar. Banco BMG também aqui fora, sem perspectiva de entrar, entre outras. Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente. Comenta aí o que você achou e também compartilha com os colegas. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.